Olá, pessoal, muito boa noite. Carlos Heitor Campani aqui, que vos fala. Eu saúdo a todos vocês que estão aí conosco. Tá? Usem o chat para fazerem perguntas. Eu vou estar aqui de olho no chat. Tá? Já vi que muita gente já deu o boa noite, muito bacana aí. E, bom, vamos começar. Eu estou aqui com muita honra, com duas pessoas que entendem bastante do assunto de hoje, né? Finanças de curto prazo, gestão com foco, né? Especificamente em gestão de caixa. Né? Tem uma famosa frase que eu aprendi no meu mestrado em finanças no COPEAD, né? The cash is the king. Né? É claro que é uma metáfora, mas ela, mais do que nunca, nesse momento, está sendo lembrada pelos gestores corporativos. Então, deixa eu primeiro apresentar. A gente tem aqui o Haroldo Monteiro, que é colaborador dos cursos do COPEAD e é diretor financeiro da Rede Securitizadora. Haroldo, muito boa noite, obrigado pela sua disposição em estar aqui com a gente, na tua motivação. E eu queria que, além de saudar as pessoas que estão conosco hoje, você dissesse um pouquinho o que você faz e o que a Rede Securitizadora faz, que eu acho que é algo super bacana e que o pessoal que está aqui nos assistindo vai ter interesse. Boa noite, pessoal. Queria agradecer aí a participação de vocês. Esse momento aí, esse nosso assunto é de vital importância aí para as empresas, ainda mais agora, esse momento que a gente está passando, a gente vai discutir isso tudo aqui, a gente vai ver. Como o Carlos falou, eu sou um colaborador aí do aula de administração de capital de giro, né? Já estou aí basicamente há 10 anos colaborando aí no COPEAD, e também sou hoje, atualmente, né, eu comecei minha carreira basicamente na área de banco e passei a minha carreira praticamente aí 85% de todo o tempo do meu trabalho foi em tesouraria de empresa, ou seja, no dia a dia, né, tocando aí, sempre captando recursos, isso foi meu dia a dia já de longos anos. Hoje eu sou diretor financeiro aí da Rede Securitizadora, de recebíveis imobiliários, né? Na verdade é o grupo REIT que a gente chama. Na verdade a gente tem uma securitizadora que é de recebíveis imobiliários, tem uma securitizadora que é financeira. A de recebíveis imobiliários nós fazemos operações estruturadas que tenham lastro em ativos imobiliários de uma forma geral, e na securitizadora financeira a gente faz operações de securitização de debêntures, faz fundo imobiliário, enfim. Nós tratamos disso. Eu acho interessante, Carlos, aqui uma coisa que eu acho legal é porque muitas das pessoas, empresários, não tem muito conhecimento do que é uma securitização. E ele é um veículo muito importante que ainda está em desenvolvimento aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ele é muito utilizado, mas no Brasil ele está em desenvolvimento ainda, né? Se bem que nos últimos anos várias emissões foram feitas, mas existe a hipótese de você alongar a sua dívida com base nos imóveis, em recebíveis imobiliários ou até na emissão de debêntures, né? E muitos pensam que isso aí acontece para as empresas muito grandes, mas na realidade não. A gente tem opções de fazer isso para médias empresas, né? Logicamente não num volume tão pequeno, mas num volume médio que caberia aí em muitas empresas que a gente sabe que existem no Brasil que poderiam estar fazendo esse tipo de operação. Então, basicamente isso aí que eu queria dizer para vocês, e obrigado aí, Carlos Heitor, pelo convite. Né? Não, obrigado a você, Haroldo. Eu acho que esse ponto vai ser bacana você aprofundar um pouco mais ao longo aqui dessa nossa conversa, porque realmente as pessoas desconhecem, né, esse mercado de securitização. Eu falo, às vezes, na minha aula, e eu percebo que pessoas que muitas vezes trabalham no mercado financeiro e simplesmente ainda não bateram de frente, né, com uma securitização.
Então, mais daqui a pouquinho, se você puder falar disso, né? Muitas pessoas não sabem, por exemplo, empresas que têm um prédio, algum ativo imobiliário, eles podem securitizar e tomar dinheiro emprestado no curtíssimo prazo a um custo bastante competitivo no mercado, né? Então, isso aí depois é legal você comentar. É claro, né, pessoal, que o nosso foco aqui hoje é corporativo, não é, né, finanças pessoais. Então, tudo a gente vai falar um pouco mais focado, né, para questões empresariais. E agora eu vou também apresentar o nosso outro convidado, que é meu conhecido de longa data, né, meu colega de mestrado e é doutor pelo COPEAD. Eu tive a honra de orientá-lo em finanças. O Ronaldo tem uma experiência corporativa enorme, né? Já passou por diversas empresas. Nem vou te pedir para você listá-las, Ronaldo, senão vai levar alguns minutos, mas recentemente estava na White Martins, né? E o Ronaldo hoje ele está com um novo negócio aí de consultoria, precisamente nesse nicho de pequenas e médias empresas, né, Ronaldo? Então, se apresenta aí para o nosso público e fala um pouquinho do que você está olhando hoje o mercado. Em primeiro lugar, eu agradeço pelo convite do COPEAD e o convite do Carlos Heitor. A minha atuação hoje é muito focada em consultoria, além de pesquisa e capacitação. O assunto de hoje ele realmente se conecta muito com a vivência que eu tenho de mercado, né? Ao longo aí de 24 anos aí como executivo de grandes empresas, né? Na White Martins, CSN, enfim, IBM e outras, né? Então, assim, hoje eu tenho um olhar sobre a situação que é um olhar meio híbrido, né? Que é um olhar de executivo, um olhar de consultor e um olhar de pesquisador também, né? Então, o mercado está numa situação aí extremamente desafiadora. É a maior crise que muitas empresas enfrentam na sua história, né? Então, espero que esse evento de hoje ajude as empresas a enxergarem caminhos aí para trilhar nesse momento tão difícil, né? Tão desafiador. Bacana. Pessoal, então, qual é a ordem do nosso dia hoje, né? Eu gosto muito sempre da organização e da didática. A gente vai começar pontuando o problema, a situação, que logicamente é de conhecimento da maioria, se não de todos vocês, mas eles vão dar um olhar um pouco mais crítico, né, para a situação. Depois a gente vai falar um pouquinho de o que fazer, como solucionar os desafios que se impõem às nossas frentes nas corporações, né? Quais são as melhores alternativas? E, por fim, a gente vai apontar oportunidades. Sim, a gente sabe, é um jargão muito conhecido, né, que a crise gera oportunidades. E é verdade, é mais do que verdade. Né? Na renda variável, eu fiz uma live sobre ações final de março, eu comentei, olha, agora é uma ótima oportunidade para quem não tem ações com a renda fixa lá embaixo, comprar, porque os ativos depreciaram muito. E quem comprou final de março, início de abril, hoje está rindo à toa, porque o mercado realmente galopou, né? 40% desde lá até aqui. Então, da mesma maneira, não que a gente tenha que fingir desconhecer o lado ruim, né, o lado penoso dessa crise, ninguém quer florear uma história que é desafiadora, é difícil, né? Mas eu acho que nós temos que olhar também, né, as oportunidades que se abrem, e a gente vai comentar com vocês. Eu não tenho dúvidas que há muitas oportunidades aí, mas muitas vezes nós, no decorrer do dia a dia, né, com essa corrida louca de sobrevivência, a gente acaba se esquecendo de olhar um pouquinho para esse lado. Então, aqui a gente vai focar um pouco nisso. Então, Haroldo e Ronaldo, na ordem alfabética, né, Haroldo vem primeiro, né, quais são os principais e maiores desafios que as empresas estão enfrentando nesse exato momento? Uma coisa que aconteceu com todo mundo, e isso é altamente falado em toda a imprensa, foi a interrupção
né, das atividades bruscamente. Então, muitas empresas, da noite para o dia, fecharam as portas e não puderam mais faturar. Ora, a empresa não fatura mais, não tem dinheiro no caixa, né? Então, isso aconteceu e é sabido. Agora, o que é o maior desafio para as empresas? O que está dando dor de cabeça nos diretores financeiros, nos CEOs, e não só de grandes empresas, mas de empresas médias, empresas pequenas, é a falta de visão, né? Gente, como é que eu vou planejar? Quando é que isso abre? Abre daqui a um mês, abre daqui a 2 meses, entra o juiz, suspende o que o Crivella falou, entra o juiz, suspende o que o Dória falou, eu vou entrar agora no mês de junho, eu vou entrar em maio, prorroga mais 15 dias, enfim, imagina isso, né? Você como gestor de uma empresa, né? Na área financeira, ou até o CEO que define as estratégias para a empresa, como é que você vive dentro desse contexto, né? Então, o maior desafio é a falta de visão. Porque se eu tivesse uma visão, olha, eu vou ficar fechado durante 2 meses, eu vou me planejar para ficar fechado durante 2 meses. O problema é que você vai ficar fechado durante 2 meses, depois o cara diz, não, você tem mais 15 dias, não, depois você tem mais 15 dias de novo. Então, essa falta de visão, e outra também, né? Essa recuperação da economia vai ser em U, vai ser em V, a gente vai abrir os shoppings, vai abrir minha loja, vai ter demanda, não vai ter demanda, como é que vai ser isso? De repente é melhor ficar fechado, né? Eu faço uma parte até num grupo de varejistas aqui do Brasil, né? Então, a gente tem varejista de tudo que é lugar, né? E rolou até uma discussão de pequenos varejistas falando o seguinte, olha, eu não quero abrir, eu prefiro ficar fechado, porque se eu ficar aberto, o shopping vai querer que eu pague o aluguel inteiro, eu vou ter que pagar funcionário, eu vou ter que pagar um monte de gente, eu quero ficar fechado, para mim é melhor ficar fechado, porque o shopping não vai querer me cobrar aluguel. Entendeu? Então, o que eu vou ter que pagar fechado é melhor do que se eu abrir e não tiver movimento. Então, a falta de visão é terrível. Eu acho que isso está deixando o empresário, o CFO, o CEO, todo mundo com dor de cabeça, mundo sem dormir, isso é pior. Eu acho que esse é o grande desafio no momento. Tá? Ronaldo. Perfeito, Haroldo. Concordo plenamente com seus comentários. Eu acrescentaria o seguinte, o Brasil é um país, historicamente, com alto nível de imprevisibilidade macro e microeconômica, né? Isso já faz parte da nossa história, mas esse momento atual é único. E tem um agravante, né? A pior crise da história do Brasil aconteceu há 5 anos. Então, e a gente estava ensaiando aí nos últimos 2 anos sair dessa crise. Então, muitas empresas foram pegas aí numa situação de fragilidade, né? De recuperação, E quando a gente fala de fragilidade, é sempre bom reiterar esse ponto aí que tanto o Carlos Heitor quanto o Haroldo comentaram, né? É a questão do caixa, né? Existem estudos que mostram que em qualquer país do mundo a principal causa de mortalidade das empresas, principalmente das empresas pequenas e médias, né? Que é o nicho aí onde eu atuo aí até como consultor, a principal causa de mortalidade é problema de capital de giro. Então, você vê a situação até paradoxal, né? Aparentemente paradoxal, de negócios com bons modelos de negócio, negócios rentáveis, mas que ficam sem caixa. E sem caixa você fecha, né? Você não consegue pagar os funcionários, pagar fornecedores. Então, assim, a situação atual vivenciada pelas empresas é dramática, e essa incerteza que o Haroldo comentou, porque os empresários não sabem exatamente quanto tempo vai durar, como que vai ser essa recuperação, se vai ser uma recuperação em V, em U, em W, né? E o empresário tem que tomar decisões agora, né, a curto prazo. Tem empresários com os quais eu tenho conversado que já estão arrependidos de não terem fechado seus negócios ou de não terem tomado certas ações mais drásticas lá em março e abril, né? Quanto mais tempo passa, pior, né? Eu lembro nessas horas da frase lá famosa do Maquiavel: o mal se faz de uma vez só, o bem se faz aos poucos. Então, as medidas mais amargas têm que ser tomadas o quanto antes. Só que a chance de errar na dose é enorme, porque é isso que o Haroldo falou. Você não sabe como vai ser a recuperação, né?
Isso faz com que as pessoas sempre pensem 2 ou 3 vezes, né, antes de tomar alguma atitude drástica, e principalmente porque tem o lado humano também, né, do colaborador tal, que você quer postergar, né, uma demissão pelo maior tempo possível. Pessoal, vocês veem que tipos de lições que a gente está aprendendo, que o empresariado está aprendendo nessa crise? Primeira coisa que você falou no início, né, na abertura, né, o que eu ia abrir, a principal lição: cash is the king. A primeira lição essa, né? É muito importante realmente dinheiro, e liquidez da empresa é muito importante. Mas eu queria falar, além dessa, né, que já é bem conhecida aí, a gente ouve muito falar, né, no meio financeiro, no meio corporativo, no meio acadêmico, quem estuda finanças, mas tem uma coisa que é muito importante que eu vou colocar da minha prática, né, de anos aí trabalhando em empresas. Empresas familiares, empresas grandes, até familiares brasileiras, inclusive. O empresário tem uma mania de administrar sua empresa pela venda. O que é administrar a empresa pela venda? Ele chega segunda-feira e pergunta o seguinte: quanto que eu vendi no fim de semana? Né? Isso para ele é o mais importante. Né? Quanto que eu vendi na segunda-feira, normalmente a venda é mais baixa, quanto eu vendi durante o fim de semana, quando é uma empresa de varejo, isso é muito comum. Então, muitos empresários, e até na área industrial, também acontece isso, né? Chega no fim do mês, quanto é que eu vendi? Ou seja, os empresários, eles têm que perder essa mania de administrar a empresa pela venda, né? Porque muitas das vezes você pode estar vendendo muito bem, né? E você efetivamente está com uma necessidade de capital de giro gigante, né? Eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? Que isso é um grande erro de muitos empresários, ou seja, ele às vezes não está com muito dinheiro, e aí ele aumenta, por exemplo, isso o Ronaldo daqui a pouco vai falar sobre isso aí, como o homem dos prazos, né? Ele vai falar muito bem sobre isso aí, mas às vezes você está precisando de dinheiro, aumenta o prazo do teu cliente, e você aí vende mais. Aí quando você vai ver, tu está com menos dinheiro do que tu estava antes. Né? Por quê? Porque o capital de giro do cara, a necessidade de capital de giro do cara aumentou muito. Né? Então, isso é uma das coisas que o dono da empresa ele tem que verificar isso realmente de perto. Outra coisa que existe, que eu vejo muito por aí, é essa questão de um planejamento do que é o dinheiro, o que é captação de curto prazo, vis-à-vis uma captação de longo prazo, e quais os objetivos. Onde eu tenho que captar dinheiro de curto prazo, onde eu tenho que usar dinheiro de curto prazo, onde eu tenho que utilizar dinheiro de longo prazo. Né? Então, o empresário, muitas das vezes, ele não quer saber, ele quer expandir o negócio dele, ele capta no curto prazo para uma coisa que é de longo prazo. Olha, isso daqui é uma coisa trivial, gente. Em finanças é trivial. Só que na vida real isso ocorre toda hora. É impressionante isso. O cara quer dar o recebível dele, que ele tem que fazer dinheiro de curto prazo por causa do capital de giro dele, para financiar a operação de longo prazo. E aí ele começa, que a gente fala, trocar as pernas e começa a ter problema. Então, isso daí é uma das lições. Quem vinha fazendo isso, com essa crise, piorou o seu problema, né? Então, isso é uma das coisas que acontecem com muita facilidade. Então, assim, essa questão do planejamento e do que é de curto, o que é de longo prazo, é fundamental. E a questão da liquidez, né, gente? Como agora a Magazine Luiza soltou aí uma reportagem, eu até botei na apostila isso do pessoal, dizendo que tinha caixa aí para mais de 100 de operação, uma coisa assim, podia ficar fechado bastante tempo, ou seja, a liquidez da empresa, o colchão de liquidez, né? A empresa tem que ter colchão de liquidez. Então, essa empresa, quando a empresa tem um colchão de liquidez e sofre um baque desse, o efeito é muito menor no preço de suas ações e até na perpetuidade da empresa, né? Porque o Ronaldo falou isso com muita propriedade, a falta de dinheiro pode acabar com a empresa, mesmo que seja uma excelente ideia, tem uma estratégia excelente, claro. Mas se não tiver liquidez, como é que faz, né? Então, isso prejudica bastante, tá? Então, acho que essas lições aí ficaram bem, eu acredito que o pessoal ficou bem claro para o pessoal aí o que é essa administração do capital. Ronaldo,
Da minha parte, eu vou responder essa pergunta sobre as lições, começando com uma frase famosa do mega investidor Warren Buffett. Ele proferiu essa frase na crise lá de 2008, lá do subprime americana. Quando a maré baixa é que você descobre quem estava nadando pelado, né? Então, a principal lição de qualquer crise, e a crise atual, que ensaia ser até uma depressão, ela mais do que nunca relembra essa lição, né? É que as empresas que não fazem o dever de casa, que não fazem uma boa gestão de maneira geral, incluindo a parte financeira, né? Que o dinheiro é o oxigênio da empresa, né? Sem dinheiro, a empresa não opera, por melhor que seja o modelo de negócios, por mais clientes fiéis que a empresa tenha, enfim, não dá para sobreviver sem o oxigênio aí, que é o caixa, né? Então, assim, o primeiro ponto a primeira lição que eu destacaria é essa, né? A primeira lição na época de crise que as pessoas e os gestores lembram o quão importante é você fazer o dever de casa, porque quando vier a crise, você vai estar muito mais preparado para enfrentar, né? E aí, entrando em detalhes, em questões que afetam diretamente o caixa de qualquer empresa, então tem questões como, por exemplo, gestão de fornecedores, ou seja, questões que se o empresário ele não gerenciar adequadamente, principalmente numa época de crise, isso pode ser fatal. Então, como que está a gestão de fornecedores? Como que está a questão dos prazos, né, de pagamento ao fornecedor, por exemplo? A questão de estoque, né, porque isso vai bater até no capital imobilizado, né? Ou seja, e aí, comprometendo a liquidez da empresa. Questões de eficiência. Outro ponto fundamental que a gente não pode deixar de comentar aqui e que também afeta diretamente o caixa. Na verdade, o caixa é reflexo de tudo o que acontece na empresa, né? Tudo de bom e de ruim. Então, outra questão crítica é a questão do comportamento dos consumidores. Os consumidores estão sendo forçados a mudar de comportamento drasticamente por causa da pandemia e vários comportamentos não retornarão ao padrão anterior à pandemia. Por exemplo, delivery, né? O aumento do comércio eletrônico e delivery em geral é lógico, né? Depois do fim da pandemia, isso vai chegar provavelmente a um meio termo em relação ao que era antes e o que está agora, né? Durante o distanciamento social. Então, esse ponto, essa lição, também eu destacaria, né? Como mais do que nunca, é fundamental você entender o comportamento dos seus consumidores e a tendência desse comportamento. E o último ponto que eu destacaria aqui nessa pergunta, né, sobre as lições que a crise traz, é a questão do seguinte: é o que na ciência comportamental, que é até a minha linha de pesquisa, né, que eu conduzi durante o doutorado e continuo agora, em economia comportamental, é o viés do status quo. O que é o viés do status quo? É a inércia. O Carlos Etor comentou agora há pouco, né, até questões até afetivas, né? Tem a heurística do afeto aí. O empreendedor, o empresário, o executivo, ele é um ser humano. Ele tem apego ao negócio, principalmente quando é um empreendedor que fundou aquele negócio, um negócio... Imagina, alguém que tem um negócio há décadas. É particularmente doloroso tomar algumas decisões difíceis, né, para sobreviver à crise, né? Tem o afeto aí, como o Carlos Etor comentou, em relação aos funcionários. Por exemplo, um cliente meu, que eu assessoro já tem um tempo, uma empresa de médio porte aqui do Rio de Janeiro. Quando eu levantei questões como, por exemplo, redução de quadro de pessoal, ou pelo menos redução temporária de salário, conforme até medidas excepcionais que o governo tomou, né, para enfrentar a crise, os sócios dessa empresa, na hora, refutaram. Não, são meus funcionários, não quero que ele comprometer o padrão de vida deles. E aí, bem gentilmente, né, porque eu, como consultor, tenho que
muitas vezes medir as palavras, né, para não chocar. Eu falei, olha só, mas lembre-se do seguinte, o tiro pode ser pela culatra. Se você não tomar medidas amargas agora, como, por exemplo, redução redução temporária de salário, pode ser que daqui a 3, 4 meses você tenha que demitir esse funcionário. O que é pior? O funcionário temporariamente perder parte da renda ou ele perder o emprego porque não existe mais o negócio, porque o negócio quebrou? Enfim, então essas lições aí de cara que eu gostaria de destacar. Não, perfeito. E é bem. Eu milito muito em finanças pessoais, né? E aí tem a ver com comportamento, com o que você falou, Ronaldo, de afeto, né? Afeto pelas pessoas, né? Felicidade em poder ajudar as pessoas e as famílias, né? Mas trazendo um paralelo para cá, né? A gente está falando aqui de coisas que não são rocket sciences, né? A gente já sabe, já entende, existe já o curso de administração de capital de giro há muito tempo, e eu creio no seguinte, traduzindo em miúdo para quem está aí conosco, o que vocês falaram para mim, em poucas palavras, pode ser sumarizado em fazer o dever de casa. Então, o que aconteceu na Bolsa foi, lá em março, no início da crise, no ápice da incerteza, não da crise em si, não do número de mortes, não, mas da incerteza. Hoje a gente tem bem menos incerteza que a gente tinha em março, né? Todas as empresas foram penalizadas, todas elas caíram muito. Claro que umas mais do que as outras, por exemplo, o segmento aéreo caiu mais, turismo caiu mais, porque foi mais afetado, mas todas caíram. Mas eu chamo a atenção que, com o tempo, algumas começaram a se recuperar de uma forma vital. Tá? Tem empresa que está na sua máxima histórica, não simplesmente retomou o patamar de antes da crise, mas já está na máxima histórica. Tá? Muitas empresas já retomaram os seus patamares. E por quê? Tem a ver com a sua frase, né? Do que quando a maré baixa. Então, quando a maré baixou, todo o mercado, né, não conseguia ver direito. Olha, vamos penalizar, está todo mundo pelado. Não, vamos enxergar direito. E aí algumas empresas se mostraram que tinham uma administração de capital de giro decente e elas começaram a recuperar valor muito mais rapidamente do que outras. Então, assim, vale a mesma dica que a gente dá em finanças pessoais, né, aquela questão, você tem que ter uma poupança de no mínimo 6 meses. Ou seja, se você ficar 6 meses sem receber um tostão, você tem que sobreviver. É regra. Para as empresas, isso também é importantíssimo. Pessoal que nos escuta, tá? Essa crise, essa é uma grande lição. Às vezes, isso é besteira, eu estou bem, isso aqui, eu estou rodando o meu negócio. Se continuar tudo bem, legal, mas pode vir uma onda maior do que você previu e te levar, meu amigo, um negócio que você batalhou para construir por um detalhe, falta de atenção ao curto prazo. Então, assim como eu pergunto a muitas pessoas, vem cá, qual o percentual dos seus gastos em lazer? Muitas pessoas não sabem me responder e eu fico assim, meu Deus, isso é o primeiro passo, tem que se organizar. Gente, vocês sabem disso, né? Se a gente perguntar nas empresas, principalmente nas pequenas e médias, vem cá, como é que está o teu ciclo operacional? E o ciclo de caixa? Em quantas vezes você... As pessoas, muitas, nem sabem o que é ciclo de caixa. Né? Então, nessa hora que você começa a ver, olha, eu tenho que prestar atenção nisso. Então, tem tudo um lado bom. Então, você deu aí, falou de quebrar e tendo um negócio bom. Pessoal, isso é um dado de um estudo, se não me falha a memória, da FGV, tá? Que diz o seguinte, de cada 100 empresas que nascem, 50, a metade, com 4 anos já está quebrada. Né? 70%, ou seja, 70% das empresas que abrem quebram no horizonte de 6 anos. Assim, são números que chamam a atenção. E aí você vai se perguntar a razão pela qual aquela empresa quebrou. O que você imaginaria? No maior número de casos, quebrou porque o negócio, né, ele pensou um negócio e depois não deu certo, né, não aconteceu. Não. O principal motivo de falência das empresas brasileiras é desatenção a capital de giro, ou seja, é dever de casa, é como você querer sair para trabalhar sem tomar um café da manhã, sem cuidar de si, da sua saúde, e aí com o tempo você consegue fazer, mas chega um momento que você não tem mais energia para trabalhar. Capital de giro é a mesma coisa, e eu já vi muita empresa grande
conhecidíssima de todos vocês que estão aí, é porque a gente não pode comentar sobre o projeto que a gente faz, mas primeiro todo mundo conhece, e o grande estava mal das pernas. Como? 1 bi de receita? 1 bi de receita anual, né? Empresa grande não capital aberto, familiar, né? E está mal das pernas. Como? Aí você vai ver capital de giro. O cara está totalmente mal financiado e aí o lucro do cara está indo todo para pagar o financiamento dele, né? E aí, quando eu mostrei isso para ele quase que... Mas nunca ninguém parou para me dizer isso. Meu lucro não está vindo para mim, está indo para o banco, para a instituição financeira, para quem está me financiando, né? E eu ainda falava assim, você ainda está pagando caro, porque o teu financiamento está errado. Você está fazendo o financiamento pela porta errada. Enfim, é isso. É uma grande lição, eu concordo com vocês, tá? Pessoal, agora vamos sair da crise, né? A gente falou da crise, a gente falou das lições que a gente tem sempre que aprender, na dificuldade que se aprende, que se cresce, isso é muito importante. Vamos olhar para frente e vamos dar um ar de otimismo às pessoas aí que estão conosco, né? Como é que as empresas podem sair da crise ou, pelo menos, sobreviver nessa crise? Deixa o Ronaldo agora falar primeiro, né? Vamos alternar um pouquinho, né? Então, vamos lá. Senão o Haroldo fala tudo na tua frente, não deixa nada para você, né? Ele sabe tudo. Bem, para não dizer que não falamos de flores, né? Vamos começar agora a falar das soluções, né? Então, assim, existem, obviamente, vários caminhos, né? Várias ações que, obviamente, o ideal é que tenham sido tomadas nos últimos anos, mas nunca é tarde para começar a se fazer a coisa certa, né? Lógico que na crise é tudo mais difícil. Eu me lembro até de eu vou citar aqui 2 executivos proeminentes, né, no Brasil, né? Uma é da Magazine Luiza, né? Nossa, me deu um branco agora. Qual o nome? A Luiza, me esqueci do nome dela. Luiza Trajano. A Luiza Trajano, exatamente. A Luiza Trajano e o Pedro Parente, que tem um histórico aí impressionante, que foi o executivo que, sem exagero, salvou a Petrobras, né, nos últimos anos, né? O que ambos falaram com palavras diferentes? Uma crise nunca pode ser desperdiçada. Qual é o sentido dessa palavra, né? Dessa frase, na verdade? O sentido é o seguinte, é que a crise te obriga a tomar ações que antes você estava protelando por questões de inércia, ou, enfim, por N razões, né? A crise dá um senso de urgência, né? Então, é um momento, por exemplo, né, só para ilustrar, por exemplo, para aprimorar ações na área de suprimentos e na área de supply chain da empresa, e com impacto direto em indicadores aí vitais, e com impacto que tem desdobramento imediato no caixa da empresa, como, por exemplo, o prazo médio de pagamento a fornecedores, por exemplo, e o prazo médio de estoque, né? Eu também já tinha mencionado muito rapidamente antes, né? Então, assim, é um momento, até pela crise, e aí fica aqui até uma dica, né? Na crise, eu quando atuava como executivo de suprimentos, eu sempre dizia para os meus colaboradores, a área de compras de uma empresa, ela é que nem advogado, né? Ela vive de problema, né, de certa forma, porque na crise o poder de barganha da área de compras aumenta muito. Então, é o momento da empresa renegociar contratos vigentes, renegociar pedidos de compra já feitos, porque é uma nova realidade, os preços são outros, as condições de mercado são outras, né? Então, é o momento de tomar essa ação, mas tomando sempre o cuidado de não comprometer também a retomada da empresa. Então, por exemplo, muitas grandes empresas, como uma Petrobras e uma Vale, por exemplo, elas estão tendo cuidado, pelo que eu tenho acompanhado, para não quebrar fornecedores estratégicos, né? Então, né, nessa tomada de ação, é a mesma coisa, eu falei há pouco na questão de quadro de pessoal, né? Redução temporária de salário, ou até mesmo demissão em alguns casos. Isso tem que ser tomado de uma forma muito criteriosa, esse tipo de decisão. Você não pode errar na mão, né? Para não comprometer a retomada, porque se você
exagerar na dose do remédio vai virar um veneno, né? Então, se você, por exemplo, apertar demais fornecedores e alguns fornecedores estratégicos você perder ou eles quebrarem, isso vai virar um problema sério para você. É a mesma coisa, se você perder funcionários ou demitir funcionários que são estratégicos para a sua empresa, isso também pode virar um problema. Então, assim, eu seguiria nessa linha, né, de aproveitar a crise para dar um senso de urgência e tomar algumas decisões amargas, né, que, em condições normais da economia, os empresários executivos tendem a ter maior resistência a tomar essas ações. Isso aí, Haroldo. Bom, para sair da crise aí, eu diria que, sim, uma coisa que não deveria nem só para sair da crise, mas para manter saudável a sua empresa, muitos empresários deviam seguir isso aí, ou deveriam vir seguindo. E, pelo que eu pude observar, até o Carlos falou aí das empresas que caíram muito o valor delas no mercado, e eu pude acompanhar que algumas delas que repicaram mais forte, ou seja, que tiveram até uma recuperação mais forte. Uma que atingiu até um pico foi a Magazine Luiza, que fez o dever de casa, que eu já havia citado, e tiveram outras também que eu pude observar que elas faziam esse dever de casa, né? E isso deve ser feito agora com mais urgência, né? E que é focar na operação, né? Focar na operação, e aquela frase que a gente utiliza, né, quando a gente trata aí de pagamento fornecedor, não só aproveitando essa oportunidade que o mercado está para quem faz compra, como o Ronaldo falou, mas don't leave money on the table, né? Ou seja, todas as negociações que você fizer com o teu fornecedor, independente da gente estar na crise ou não estar na crise, aproveitar o máximo que a gente possa financiando a nossa operação através de fornecedor, tá? Então, as grandes empresas, as empresas que conseguem ter caixa, são justamente as empresas que elas fazem esse dever de casa. Então, se a gente pega aí várias empresas muito conhecidas, como a Ambev, como Renner, como Magazine Luiza, ou seja, eles loja americana, né? Então, eles utilizam muito a prática disso. Eles não deixam dinheiro na mesa com o fornecedor, ou seja, eles botam o fornecedor para financiar a operação deles. Então, na medida do possível, utilizar muito isso, utilizar teu fornecedor, utilizar teu parceiro para financiar a tua operação, né? E assim você precisar de menos recursos de curto prazo para atender a sua necessidade de capital de giro, para suprir sua necessidade de capital de giro, ou dependendo até da situação, você nem precisar tomar recurso aí via banco, porque o teu fornecedor consegue financiar todo o teu ciclo operacional, né? Que o Carlos até falou, e isso é verdade, eu já entrei em várias empresas que, olha, muitas empresas familiares, até, Carlos, como você falou muito bem aí, com faturamento de 1 bi, eu já fui diretor de uma que faturava 2 bi, quando entrei nunca ninguém falou em ciclo de caixa nem ciclo operacional, eu fiquei assustado. Mas é a pura verdade. Então, deixa dinheiro na mesa, entendeu? Deixa dinheiro na mesa, é isso que muito. Então, isso com relação ao curto prazo, e eu acho também que para sair da crise, né, o ideal, a gente sabe que muitas vão precisar de capital de giro, mas isso é uma coisa, eu não quero passar muito tópico, tá? Mas talvez a questão da desalavancagem na medida do possível, tá? Eu acho que é hora agora de olhar, focar, fortalecer a tua operação e diminuir um pouco a tua alavancagem, né? Eu acho que é isso, se bem que é um ponto que eu quero falar mais lá na frente, eu não quero entrar muito nessa questão da desalavancagem agora não, mas eu acho que isso também é um ponto que a gente deve usar aí para sair da crise, tá? Isso é importante, né? Quando tudo está bem, quando a onda está boa, qualquer surfista pega ela, né? Quando ela não está boa, que a gente vê quem realmente tem o seu talento. Então, as empresas precisam olhar para dentro de si e olhar e enxergarem onde estão os seus talentos. Quer dizer, exatamente o que você acabou de falar, né? Focar no negócio em si. E aproveitarem esse tempo, inclusive, para repensarem, né, o negócio e implementarem coisas, até já entrando nas oportunidades, né,
Muitas vezes a gente vê as pessoas falarem o seguinte: poxa, mas não dá para fazer isso porque eu não vou trocar o pneu com o carro andando. Né? E agora a gente tem uma oportunidade ímpar de trocar o pneu, porque você pode parar o carro um pouquinho e trocar esse pneu. Então, eu tenho um exemplo de uma rede aí, recente de varejo alimentício, que lá por janeiro implementou o delivery e, assim, o sucesso se tornou um pesadelo, porque eles não conseguiram atender a demanda. E aí, o que eles fizeram? Inteligentemente, desligaram o delivery. Mas desligaram como? Não foi um sucesso? Sim, mas eles iam se queimar no mercado. Imagina todo mundo pedindo uma marca que é nova e chegando mal, chegando frio, chegando torto. Desligaram inteligentemente. E aí eles não conseguiam implementar com a excelência que eles queriam fazer, porque a operação estava exigindo muito deles, eles estavam começando a crescer. E aí nessa crise eles pararam, obviamente, e pensaram em como implementar e tiveram tempo. Claro, não é o ideal, você não vai fechar a tua empresa para implementar uma coisa que você tem um sonho, mas dado que aconteceu, é nessa hora que você pode repensar o negócio e ter o foco. E outro ponto que eu chamo a atenção, que no livro, né, Pai Rico, Pai Pobre, é um livro que eu acho que eu nem mais indico, porque quando eu indico, eu acho, todo mundo já leu esse livro, né, pelo amor de Deus, né? Mas sempre encontro um outro que não leu. Se você não leu Pai Rico, Pai Pobre, é o livro que muito bom, tá? E ele fala, ele fala de uma coisa que ficou marcada. Eu li esse livro com 20 anos, tá? Que é a corrida dos ratos. O rato, quando fica correndo naquele negócio, se ele parar de correr, né, a gravidade joga ele para baixo e ele morre. Então, ele é obrigado a ficar correndo ali para fazer a roda girar. Se ele parar de correr, ele morre. Então, a gente vê muitas pessoas profissionalmente, muitas empresas na corrida dos ratos. Eles precisam ficar girando aquilo ali, porque se parar de girar, a empresa quebra, né? Mas aí eles perdem oportunidades que estão girando e o dinheiro não está ficando para eles. É o que vocês acabaram de falar. O dinheiro está ficando na mesa. Gente, o varejo é um exemplo que o Haroldo conhece muito bem, o Ronaldo também tem experiência, eu também tenho alguma experiência. É impressionante como muitos varejistas estão na corrida dos ratos e deixando dinheiro na mesa. Você, como cliente, olha, mas como um produto que, né, é uma marca de nome, que tem gordura, que é um preço para classe A e B, como é que está mal das pernas, gente? Como é que você vai entender isso? Né? É capital de giro, é o financiamento de curto prazo. Olha só, antes de fazer uma pergunta para vocês, a gente está se aproximando aqui no final, a gente gosta de respeitar aqui o horário, tá? Mas é que eu pedi aqui no chat perguntas, eu não quero deixar duas que são muito rápidas, tá? Deixa eu ver aqui para não me... O Adolfo perguntou como fazer o dinheiro do BNDES chegar no pequeno e médio varejo. Adolfo, via os grandes bancos de varejo, tá? Os grandes bancos de varejo possuem essas linhas de crédito, então você vai num Bradesco, num Itaú, num Banco do Brasil, e eles têm essa linha de crédito, tá? Procure um gerente bem informado, competente, claro que procure virtualmente, online, né? Sem a presença física na agência, mas esse é o caminho que você consegue, já está disponível, tem essa informação, tá? E uma outra pergunta do Rodrigo Freire, a injeção de capital do governo federal funcionou para evitar demissões e problemas de falta de capital de giro? Olha, Rodrigo, eu acredito que bastante, né? Claro que não tem como você salvar a vida de todas as empresas. O Brasil não é um país rico, né? Não temos dinheiro para... Mas, por exemplo, eu tenho muitos amigos empresários, né, que usaram a ajuda do governo. Até R$2.000, né, o governo simplesmente arcou com todos os custos sem nenhum prejuízo para o colaborador. Tá? Então, isso representou um baita fôlego e principalmente ajudando aqueles colaboradores que estão nas camadas mais menos favorecidas, né, e mais suscetíveis a perdas de emprego. Então, eu acredito que sim, que esse programa do governo ajudou e foi bem eficiente. Tá? Pessoal, eu vou fazer mais a última pergunta para vocês, para vocês darem os pitacos finais, e depois eu vejo aqui no chat se tem mais alguma pergunta do pessoal aqui.
né? Na verdade, o Haroldo também falou de algo que o grande amigo Rafael Mozes Roquette colocou aqui no chat da desalavancagem, a questão do custo fixo alto, que torna a empresa muito engessada. Né? O Rafael Mozes, que está aí com a gente, é outro que poderia estar aqui discutindo conosco, sabe tudo disso e mais um pouco. Pessoal, uma pergunta para vocês. Agora vamos realmente olhar para as oportunidades, vamos falar de coisa boa, vamos ser otimistas, né? Onde é que estão as oportunidades para as empresas agora? Pessoal que está conosco, a gente sabe que não está fácil para ninguém, tá? Então a gente discutiu até agora onde olhar, como resolver o problema, mas vamos olhar também as oportunidades, elas existem. Então, é fundamental que na tua empresa, se for pequena, familiar ou média, tenha as pessoas, e geralmente tem que ser os gestores, as pessoas que dão o direcionamento estratégico da companhia, elas não podem estar nessa corrida dos ratos, elas têm que ter o tempo para pensar, para produzir, para buscarem alternativas e, quiçá, oportunidades. Teve muita empresa que se deu muito bem com essa crise. E não estou falando das que se deram bem porque caiu tudo no colo, né? Mas eu estou falando de empresas que no início foram brutalmente atingidas, como a grande maioria, mas depois perceberam uma oportunidade. É óbvio que a gente vai falar aqui da oportunidade no mundo online, né? E hoje, eu estou falando de empresas de capital aberto, e hoje estão voando, porque o mercado percebeu que, além de bem administradas, elas agiram rapidamente, agilmente, e foram para o mercado online de maneira bastante eficiente. Tá? Então, Ronaldo e Haroldo, como é que vocês veem, né? Como é que uma empresa pode tirar proveito dessa crise aí? O que ela pode fazer para gerar valor? Eu elencaria aí o ponto, tá? O primeiro ponto que eu elencaria seria essa questão de mudar o patamar de eficiência da empresa, tentando minimizar os custos fixos e repensando processos, condições aí com clientes, com fornecedores, quadro de pessoal. A forma de olhar essa situação pelo lado do copo cheio é olhar isso tudo como uma oportunidade para colocar a empresa num patamar de eficiência que vai gerar não só para a sobrevivência a curto prazo, durante a crise, mas também vai contribuir para um patamar de rentabilidade maior da empresa após o fim da crise. Então, o primeiro ponto, eu diria essa questão do nível de eficiência da empresa. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é a questão de repensar o modelo de negócio da empresa. Tem uma questão que é mais óbvia, né, que é a questão da virtualização, atuar mais em delivery, enfim, em questões que naturalmente são suscitadas pela crise, mas tem outras coisas que não são tão óbvias. É o momento de repensar o modelo de negócio. Vou dar um exemplo histórico, né, que eu senti na pele. Na década de 90, a IBM estava aí à beira da falência, em 1993, 1994. Como eu sou um cara meio azarado, eu entrei na IBM exatamente nesse momento. Eu entrei na IBM em 93. E a IBM, que dominava o mercado até então, né, principalmente o mercado de mainframes, estava sofrendo, estava sangrando, estava numa crise terrível por causa da emergência do mercado de microcomputadores, principalmente, do mercado de software também. E aí, o que a IBM fez? O conselho de administração da empresa teve a felicidade de trazer uma pessoa de fora da IBM, porque provavelmente um executivo de carreira da IBM teria dificuldade em tomar as decisões amargas e com uma visão muito ancorada no histórico da IBM, de sucesso, e lembrando que o sucesso corrompe, né? Tem isso, né? O sucesso corrompe. E aí, o que a IBM fez? Trouxe um CEO de fora, o Lou Gerstner. O que o Lou Gerstner fez? Lógico, teve todo um trabalho de eficiência, né, da empresa. A IBM, na época, demitiu mais de 100 mil funcionários no mundo, mais de 100 mil funcionários, mas principalmente redefiniu o negócio. Qual que passou a ser o negócio da IBM? O foco não passou a ser mais hardware, passou a ser serviço, consultoria, prestação de serviços de tecnologia,
Então, estou dando um exemplo histórico, né, muito famoso, no caso da IBM, mas qualquer negócio, mesmo o microempreendedor, ele tem que repensar de maneira criativa. Nesse novo mundo, com novos hábitos de consumidor, com concorrentes quebrando, né? Isso é um lado positivo. Quem sobreviver à crise, né, as empresas que sobreviverem à crise, vão sair da crise enfrentando um ambiente competitivo, né, com menos competidores. Isso é outro lado positivo da crise também, né? Então, vai ter um darwinismo aí, uma seleção natural. Então, assim, eu destacaria esses 2 pontos, tá? Principalmente. Haroldo. Bom, eu queria destacar aqui 2 pontos, tá? O primeiro ponto diz respeito aí ao desinvestimento, tá? O que acontece, né? Eu tive conversando agora com 3 empresários, esses 3 têm cadeias de loja no Rio de Janeiro. Então, a gente chegou à conclusão do seguinte, eles falaram para mim, olha, um deles falou assim para mim, Haroldo, eu estava na beira do precipício, né? E ficava naquele negócio com medo de pular, ver alguém me empurrou e eu caí lá embaixo. Ou seja, o que ele fez com essa crise com esse cisne negro aí que apareceu, né? Ele simplesmente tomou a decisão que ele deveria ter tomado há muito tempo. Ele fechou um monte de loja que não dava dinheiro. Então ele disse, Haroldo, agora eu tomei. Então fez desinvestimento, foco no core business da tua empresa, né? Tira fora tudo aquilo que não está rentabilizando, que não está criando valor, foca no teu negócio principal, desinveste, prioriza a sua liquidez. Então, eu acho que isso daí é uma oportunidade que as empresas vão ter. Até entrando um pouco na área até do Ronaldo, eu acho que isso é uma coisa que o Carlos falou, isso também passa muito pelo psicológico do empresário, né? Porque às vezes ele tem medo daquilo, né? Eu já tive empresário, eu tive uma vez que eu trabalhei numa empresa, e assim que eu entrei, tinha um mês, eu fui fazer lá o resultado de toda a empresa, das lojas todas, e mostrei para o cara o primeiro mês, mostrei o segundo mês, o cara, quando eu entrava na sala com aquele resultado, já olhava para mim de cara feia. Aí, quando eu entrei com o mês de dezembro, aí ele falou, agora sim, pô, só podia ter, você podia vir aqui só uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por ano para me mostrar, porque esse é o resultado que eu quero ver. Então, assim, passa muito por esse emocional do empresário, né? Então, ele não gosta de ver, gosta de tomar decisão. Então, eu acho que isso acelera a tomada de decisão do empresário, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção com relação aí, que foi falado pelo Carlos, abordado também pelo Ronaldo, com relação ao digital, tá? A questão do e-commerce, tanto para a indústria, quanto para o comércio, quanto para a empresa de serviços, né? Eu fiz agora, recentemente, eu estou fazendo, inclusive, eu não acabei essa pesquisa, tá? Quer dizer, eu acabei as entrevistas, mas eu estou fazendo uma pesquisa junto com a universidade lá que eu acabei meu doutorado, e sobre e-commerce e franquia. Eu fiz com todos os franqueadores, com as grandes marcas que existem aqui. Entrevistei 30 empresários, tá? E fiquei surpreso com o grau, assim, de empresas grandes, tá? Que não têm o digital deles, mas não estão pensando em franquia, ou seja, os caras estão iniciando no mundo digital, tá? Então, assim, a oportunidade veio. Por quê, gente? É claro que é irreversível essa questão do consumidor ir para o meio digital, do e-commerce, o e-commerce vem crescendo. Só que eu acredito que com essa crise agora que aconteceu, muitas pessoas ficaram em casa, não que elas não vão querer mais ir na rua, não vão querer comer, alguma coisa do tipo, mas muitas das coisas que elas faziam na rua, elas vão deixar de ter aquela necessidade, né? Vai ter aquela praticidade que ela viu que é muito mais prático. Por exemplo, para que eu vou na farmácia comprar um remédio? Eu peço online e o remédio vem aqui. Qual o prazer que eu tenho de ir ali na esquina na farmácia? Então, isso vai crescer muito, né? Então, o que eu acho que é a grande oportunidade? A grande oportunidade são as empresas focarem agora, aproveitar essa onda e focarem efetivamente no mundo digital. Agora, cuidado, não cometam erro. Né? Outra coisa que eu vejo muito, tá, gente, que é a questão de que muito empresário, às vezes, quando vai começar um negócio digital, ele começa não querendo gastar dinheiro. Não estou dizendo para ele fazer investimentos vultosos, mas ele deve, no mínimo, se ele não tiver condição de montar uma equipe
com boa qualificação, que às vezes empresas menores não têm esse porte, chamam uma empresa de consultoria que monte isso para você. Porque muitos acham que vender online é questão de que eu pego ali aquele carinha ali que está trabalhando ali, ele vai ser o cara que vai tocar um online meu e vai fazer meu e-commerce. E-commerce, eu já vi gente chamando gente, não, pega aquela menina ali, ela é boa vendedora na loja, bota ela para todo mundo. Eu já vi isso, tá? Isso que eu estou falando não ouvi, não, eu presenciei. Então, isso é completamente errado, você tem que chamar quem toca o negócio, senão, assim, não vai resolver seu problema, né? Então, acho que esse é o momento para investir no mundo digital, mas investir no mundo digital de maneira séria. As empresas têm que encarar isso de maneira séria, encarar que isso é um novo business, né? Da mesma maneira que muitos empresários pensam em expandir o negócio físico dele, que isso era o principal, a principal ideia, a principal vontade do empresário expandir para o mundo físico, ele tem que pensar em expandir para o mundo digital, da mesma maneira que ele pensou para o físico. Né? Então, essa consciência, eu acho que essa crise veio gerar essa oportunidade para que os empresários ganhassem essa consciência e aproveitar essa onda aí que é irreversível, né? A gente não tem como fugir dela. Você comentou um ponto bacana, eu participei de uma outra live com uma pessoa que conhece muito essa questão do mundo digital, e ele comentou isso. Olha, e aí eu vou ao encontro que eu falei aqui da onda, né? Olha, o problema é que a internet, no início, quando ela começou, era uma onda que qualquer um surfava. Então, você pegava a menina que você citou, o menino que você citou, e botava ali, né, sem entender daquele negócio, e dava certo, porque era um mundo que era pequeno e uma demanda enorme, explodindo, né? Hoje, isso acabou. Se a pessoa acha que vai abrir um restaurante, vai botar no iFood e vai ser feliz, não vai. Acreditem em mim, porque eu sei o que eu estou falando. Tá? A concorrência no mundo digital está muito alta. Aliás, as pessoas estão migrando todas para lá. Então, seus negócios estão indo para lá. A concorrência, mesmo que está no mundo físico, vai estar no mundo virtual. Esse é o copo meio vazio, pessoal, mas eu sempre gosto de deixar no ar o otimismo e a esperança, porque sem essas duas coisas a vida fica muito chata, tá? Então, assim, por outro lado, ainda tem muita gente indo para o digital de maneira errada, como o Haroldo aqui falou, muito errada. Então, existe oportunidade, sim, de ir para o digital com competência, com excelência. Se você quiser correr pouco risco, primeiro, você tem um produto ou um serviço que é bom, é de qualidade? Tá? Isso é fundamental para você ter um sucesso que você almeja. Mas o segundo ponto faça da melhor maneira, com competência, com excelência. Por que o seu serviço, o seu produto tem que ser excelente, tem que ser competente, e o serviço que você vai fazer, vai botar o meio, né, o canal de vendas vai ser mais ou menos. Então, procure referências no mercado para fazer a coisa certa. Então, existe a oportunidade, porque muita gente deixa isso na mesa, acha que vai abrir online e vai se dar bem, e não é assim. Tá? Aí que o Carlos Heitor e o Haroldo comentaram agora por último. É o seguinte, a gente está falando aqui de ações, inclusive, criativas, né, de pensar aí em modelos de negócio, em online, etc., Agora, a gente nunca também pode deixar de mencionar que o seguinte, né? Sucesso é 10% inspiração e 90% transpiração. Eu, como executivo aí, com mais de 20 anos, e eu como consultor, o que eu vejo muito é isso. As empresas frequentemente têm boas ideias, mas a implementação é horrível. Então, é o que o Haroldo comentou. Pega ali qualquer um ali para improvisar, não, então você vai aqui tocar a parte online da minha empresa, principalmente empresas menores, né? Então, o meu ponto aqui é a questão de planejar, coisa que na nossa cultura brasileira, isso não é muito na nossa cultura, né? De planejar, planeje para executar de maneira correta e adequada, para evitar retrabalho e evitar perder Ronaldo, esse seu comentário soa como música boa para os meus ouvidos. Então, eu vou dar. Eu tenho uma cátedra lá, trabalho muito com o pessoal de Venture Capital, né? Que são as pessoas, os fundos que têm dinheiro e querem investir em negócios
que sejam atrativos. E aí as pessoas acham que, eu tenho uma ideia. Gente, eu vou falar uma verdade nua e crua que pode te decepcionar, mas hoje a gente está cheio de ideias maravilhosas. Uma ideia boa é isso que o Ronaldo falou. Se você perguntar para qualquer venture capital qual é o seu gargalo do negócio, não é falta de dinheiro. Dinheiro hoje no mundo está sobrando. Tá? O que tem de venture capitalist vindo de fora para investir no Brasil, as pessoas não têm ideia. Dinheiro está na mesa. Agora, o que falta? Se você perguntar para ele, vai dizer, olha, eu tenho ideia pra caramba, mas falta, eu tenho cavalo pra caramba, mas falta cavaleiro. É uma frase clássica, eu estou cheio de cavalo de raça, puro sangue para correr, mas faltam cavaleiros. Ou seja, ideias de negócio, a gente vai lá no Parque Tecnológico da UFRJ, tem cada ideia lá maravilhosa, gente, vocês não fazem noção, né? Agora, o que falta? É uma boa gestão, é como colocar aquele produto ou serviço no mercado de maneira competente, com excelência, que eu estava falando agora. Quando você falou isso, 10% e 90% transpiração, é exatamente isso, é uma metáfora precisa para definir o que eu ouço no mercado por aí. Tá, pessoal? Então, se você tem uma boa ideia, excelente ideia, ótimo, você tem 10% do teu negócio. Faltam 90%, que é implementação com competência. Tá? Então, aqueles que tiverem esses 90%, com os 10%, vão ter sucesso e vão ser excelentes empreendedores. Gente, nós estamos chegando aqui no momento, no final, senão já começa a cansar as pessoas, né? Muita gente aqui bacana na live, mas um abraço especial para o pessoal de Fortaleza lá. A gente tem uma turma de MBA executivo em Fortaleza, passou alguém aqui no site, deu um alô, tá? Essa cidade, o Nordeste inteiro eu gosto muito, Fortaleza não deixa não é exceção essa regra. A gente tem muito orgulho e carinho por estar aí em Fortaleza. Pessoal, considerações finais ou vocês querem que eu mande uma pergunta aqui do povo? Pode mandar uma pergunta do pessoal. Manda pergunta. Vamos lá. Tem algumas aqui. Vamos lá, vamos começar com o Haroldo, depois com o Ronaldo, uma para o Ronaldo, e aí a gente acho que a gente encerra. Haroldo, o Luiz Oliveira pergunta... se for o Luiz Oliveira que a gente está pensando, né, Ronaldo? Se for ele, bom, se não for também, sinta-se abraçado. Mas, Luiz, um grande abraço para você. Tá? Que orgulho ter você aqui, cara. Você sabe muito de tudo. Vocês conseguem imaginar a saída para o mundo digital como uma ação ofensiva para ganho de market share ou apenas uma medida defensiva? Ou seja, se eu entendi bem ele, é o seguinte, o pessoal está indo para o online porque tem que ir, não tem saída, ou é algo que o pessoal está pensando estrategicamente, que veio para ficar, eu não tenho dúvida. Acho que até o pessoal no chat botou, ele falou que sou eu sim, Ronaldo. Um abraço para ti, cara. Que veio para ficar, a gente não tem nenhuma dúvida. Mas como é que você vê isso, Haroldo? Você vê na tua experiência, as pessoas estão indo, tenho que ir, vão embora, ou estão indo com estratégia da maneira bacana? Olha, eu vou dizer para você que a maioria está indo porque está indo. Agora, quem está indo estrategicamente consegue ganho de market share, tá? E muito relacionado àquilo que eu acabei de falar para você. Ele tem um dever de casa a fazer antes. Se você for só, e você com muita propriedade falou aí, o mundo digital hoje, gente, é aquela história. Eu me lembro isso lá em 2003, mais ou menos. Eu trabalhava numa indústria farmacêutica e fui fazer um negócio e estava em São Paulo. Aí o cara perguntou: vocês têm página na internet? E aí ele falou para mim, a gente estava construindo a página naquela época, acho que foi 2002, no laboratório. Aí ele falou para mim, bom, ter página na internet hoje não tem nenhuma diferenciação, mas se você não tiver, tu tá ferrado. Né? Então, eu comparo muito isso hoje ao e-commerce, ou seja, você ter o e-commerce hoje, por ter o e-commerce, é aquilo que você falou, não adianta eu ter um restaurante, botar o iFood e achar que eu vou arrebentar, porque o iFood agora está entregando para todo mundo. Agora, se você tiver uma estratégia, né, seguindo uma determinada estratégia, você vai se diferenciar dos outros. E você tem que ter condições, né, para aquilo também que você falou da empresa. Ou seja, não é vender uma coisa, seja sincero,
né? Não vende uma coisa que você não vai cumprir. Se você vender um negócio e não cumprir, acabou, né? Então, hoje, o branding o branding hoje é muito importante, né? A marca tem que se comunicar muito bem com o seu consumidor. Se você fizer um negócio errado, então, assim, gente, contratem pessoas que realmente têm... Aquele cavalheiro que você falou, tem que ter o cavalheiro. Você tem que pensar em soluções, em como estar fora da multidão, né? Igual aquele livro do Oceano Azul. Você, mesmo utilizando o e-commerce, você pode traçar uma estratégia diferenciada que atenda o seu consumidor, né? Então, assim, é fundamental? Mas você tem que se diferenciar no e-commerce. Se você cair na vala comum, ou seja, no mar vermelho, não adianta nada você ter o e-commerce, tá? Então, acho que tem para os dois lados. E a maioria está achando que e-commerce é a sua salvação, a tábua de salvação. Vamos vender no e-commerce. Olha, esquece. A banda não vai ter desse jeito. Eu concordo com você. Ronaldo, tem uma pergunta aqui do Igor Santos. Obrigado, Igor. Foi levantado o fato de que alguns gestores administram a empresa pelo nível de vendas. Porém, se a empresa tem um fluxo de caixa apertado, administrar pela venda não seria algo de fácil acesso? Eu acho que ele quer dizer, não é a pegadinha do tipo, é o caminho mais fácil, mas não necessariamente o melhor? Olha, o Igor me fez lembrar de uma frase do o Jacó Barata, um dos maiores empresários aqui do Rio, e com participação na época, acho que ele em mais de 90 empresas, de ônibus, concessionárias e tudo. Ele raramente dava entrevista. E aí, uma vez ele deu uma entrevista, e o que mais me marcou nessa entrevista do Jacó Barata, e com o qual eu me identifico, não só pela minha bagagem como executivo, mas também como consultor, né? Ele falou o seguinte, olha só, eu foco olhando o caixa da empresa, porque tudo se reflete no caixa. Então, assim, inclusive nas empresas onde ele tinha participação minoritária. Então, assim, a gente não tem que fazer o mais fácil, né? No Brasil, infelizmente, existe uma cultura de pegar atalho, né? Vide o caso aí da pandemia. Qual foi o primeiro país a se declarar livre do coronavírus? Foi a Nova Zelândia. A Nova Zelândia pegou atalho, fez o mais fácil. Não é fazer o mais fácil, Então, assim, olhar a questão do fluxo de caixa e tomar... Eu insisto nisso, o fluxo de caixa ele é reflexo de boas e más decisões do gestor da empresa. Então, assim, eu queria encerrar aqui, né, frisando o seguinte, esse é o momento que as empresas vão ter, mais do que nunca, que tomar decisões difíceis, mas também decisões estratégicas. Vai ter que pensar diferente, vai ter que sentar lá com o seu fornecedor, ou chamar um advogado, ou da sua empresa, ou terceirizado, falar, olha só, tem que analisar aqui os contratos aqui, que nós temos vigentes. Tem uma coisa chamada força maior. Será que a pandemia se encaixa numa situação de força maior, em que existe uma situação excepcional que se sobrepõe às condições contratuais vigentes? Então, gente, tem que ter a faca entre os dentes. Esse é o meu ponto aqui final. Tem que tomar as ações necessárias rapidamente, porque o tempo está contando contra, né? Cada dia que passa é mais um dia o caixa da empresa sangrando. Tá? Essa é a minha consideração final. Você falou de contrato, né? E assim, eu acho que a gente tem que andar para frente, né, pessoal? Contrato online, né? Pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio de contrato de papel. Essa semana a empresa me exigiu que eu mandasse contrato pelos correios de papel. Pelo amor do santo Deus, tomara que não tenha ninguém da empresa, ninguém que saiba desse projeto aqui, mas pelo amor de santo Deus, gente, vamos fazer as coisas online, vamos ser inteligentes. Pô, gastar papel, tanta árvore aí, vamos também olhar o meio ambiente. É só coisa boa a gente migrar para o online, né? Isso aí me veio aqui à cabeça.
tem muita coisa que a gente precisa se desprender de hábitos do passado e simplesmente a gente faz por não saber por quê. Sempre todo mundo fez, eu faço também. Aliás, esse foi um argumento, né? De um projeto que eu fiz. Eu falei, cara, mas deixa eu fazer no final de tudo, né? Sabe aquele momento descontraído final? Eu falei, cara, mas deixa eu perguntar agora, você não enxergou isso? Nunca parou para pensar que o problema poderia ser esse? Sabe o que ele me respondeu? Porque, editor, isso aqui é negócio que passa de pai para filho, sempre deu um lucrinho legal, e eu fui ensinado assim, bicho. Desse jeito que eu fui fazer, eu não fui para a escola igual você foi, não, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que se questionar, né? Eu dei esse exemplo do contrato de papel, né? Tem até, se tiver algum advogado aqui, tem até hoje efeito jurídico, né? O pessoal de direito está andando para frente nesse sentido, né? Então, fica um apelo aqui para que as empresas pequenas, médias e grandes, né? Olhem para frente também e desburocratizem. Vamos parar com a burocratização que existe na vida em geral. Isso é custo, que a gente chama de custo Brasil. Nosso país tem um prêmio de risco que todo investidor cobra, muito mais caro que lá fora, por conta de uma série de coisas, é verdade. Mas um ingrediente ali é a burocratização que existe nessa nossa economia. Vamos desburocratizar, pessoal. Isso é muito importante também, tá bom? Bom, pessoal, eu queria agradecer. Diga, as palavras finais. Posso fechar aqui e falar uma coisa? Só falar uma coisa aqui. Muitas às vezes, até alunos, às vezes me perguntam, né? Eu dei o exemplo aqui da gente, quando a gente fala de necessidade de capital de giro das empresas, né? Da gente utilizar o fornecedor para financiar todo o nosso ciclo operacional, e dei exemplo de loja americana, Ambev, né? Então, assim, são grandes empresas, né? Mas como esses pequenos empresários podem fazer isso? Que para a loja americana, para o Ambev, ele bota a pressão dele e ele consegue fazer isso fácil, né? Porque ele é grande. Eu sou pequeno, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou acertar essa situação? Então, eu vou contar para vocês aqui alguns casos que eu passei, até trabalhando numa empresa menor e lidando com fornecedores maiores, tá? Então, eu tinha esse prazo, foi até numa empresa, um dos exemplos que eu vou dar numa empresa que eu trabalhei no laboratório, que a gente tinha um gap de caixa absurdo, o ciclo de caixa da gente era gigantesco, porque o prazo médio de pagamento o prazo médio de recebimento, né, era extenso, era longo, né, e eu não conseguia mexer nisso, porque o mercado era assim, né, indústria veterinária eu tinha isso, eu não tinha como mexer nisso, né, então eu entrei na empresa e vi aquela situação de, gente, eu não consigo reduzir prazo de recebimento. Isso, o que eu vou fazer, né, tem que fazer algum jeito. Bom, primeira coisa que tem que fazer, foco, tá, alongar o perfil da dívida e captar dinheiro mais no longo prazo. Primeiro de tudo, para financiar a tua necessidade, sair da necessidade do curto prazo. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, mesmo eu sendo pequeno, você vai encontrar fornecedores que, se você negociar e pagar um custo financeiro, muitas das vezes até um custo quando você é pequeno, você tem um fornecedor grande, esse fornecedor vai te financiar por um custo às vezes mais barato que o do banco, que você está pegando recurso, porque ele é muito grande em relação a você e o custo dele de captação é menor do que o seu custo como você é empresa pequena. Então, você consegue financiar isso. E aí, entro na área aqui do Ronaldo, eu ficava fazendo o quê, Carlos? Eu ficava em cima do departamento de compra, gente. Tem que trocar fornecedor. Na época, a gente importava muito. Então, eu importava da China, temos que achar, temos que achar fornecedor. Aí, vou encontrar um fornecedor da Europa, o fornecedor da China me dava 90, o fornecedor da Alemanha me dava 210 dias. E aí, eu consegui ir equilibrando essa situação. Outra coisa, muitas das vezes também, eu trabalhava com importação, aqui um exemplo pontual, mas eu trabalhava com muita importação, então, quando eu importava da China e da Índia, eu tinha que importar uma quantidade muito grande de produto. E isso fazia com que eu não tinha muito financiamento, eu tinha que pagar à vista, meu prazo era pequeno. E aí eu disse, gente, tem que descobrir novo fornecedor, fui descobrir um fornecedor na Argentina. Então, veja só, o fornecedor da Índia me dava 180 dias de prazo, né? Só que ele levava quase 90 dias entre desembaraço e chegar aqui no Brasil. Então, ficava 90 dias de prazo. E aí, o que eu tinha? Eu digo 90 dias de prazo para a mercadoria estar na minha fábrica, ok? Né? E eu pagar ele, porque 90 dias ele estava no mar, viajando, né? Então, eu descobri um fornecedor na Argentina, ele me cobrava um pouquinho mais caro, tá? Mas eu não pagava imposto de importação por causa do Mercosul. E, em vez de eu comprar
5 unidades de um determinado produto, bastava comprar um. Ele botava no caminhão na Argentina, em 3 dias estava na minha fábrica, eu estava produzindo. Ou seja, eu não precisava comprar 5, eu não fazia estoque. Eu reduzia o meu estoque. Quando eu reduzo o meu estoque, o que acontece com o meu ciclo operacional? Meu ciclo operacional reduz, né? Então, assim, respondendo a pergunta, isso vai, eu como você, como eu sou mais da área financeira, Ronaldo é mais da área de processo supply chain, o que eu vou fazer? Eu vou ficar em cima do cara de supply chain e em cima do cara de compras, cara. Você tem que dar um jeito nisso. Eu vou trabalhar financiamento de longo prazo, né, na medida do possível, e ficar em cima do cara do supply chain lá, em cima do cara de compras para ajeitar isso. Então, isso tem que ser uma decisão em conjunta, e isso eu chamo muita atenção na aula que eu falo para meus alunos, né, que muitas das vezes você olha para o CFO e acha que o CFO é aquele cara que vai dar o jeito na situação toda, quando na realidade o capital de giro está lá na área do Ronaldo, entendeu? A solução está lá, não está só na minha área, né? Então, essa integração, trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, é fundamental, gente, para essa melhor estruturação aí, para girar melhor as tuas necessidades de curto prazo. Então, era isso que eu queria dar como recado final aí, tá? Perfeito. Gente, eu acho que hoje a gente já está com 1 hora e tanto de live, muito bacana, e o público vem se mantendo aí conosco, mas queria agradecer demais vocês dois e a todos vocês que ficaram conosco, que demonstraram muito carinho aqui pelo chat, tá? É isso que motiva a gente a estar aqui agora, né, fazendo isso. O conhecimento o pouco conhecimento que a gente vai tendo, né, a gente poder dividir com você é muito bacana, assim como você, com certeza, cada um de vocês teria conhecimento para dividir com a gente e a gente aprender também. Então, isso não nos coloca em nenhuma posição superior, nada disso, né? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E esse vídeo a gente vai colocar nas nossas redes, né, no Copiad, no canal do YouTube do Copiad, no meu canal do YouTube, provavelmente o Haroldo e o Ronaldo também vão colocar, para que mais pessoas tenham a possibilidade de ver essa live e aprender um pouquinho, né, se o que a gente falou ajudar uma ou duas pessoas, a gente já vai ficar muito feliz. Se ajudar mais do que isso, a gente vai ficar igual o pinto no lixo, como dizia, né, um velho conhecido meu. Obrigado a vocês, obrigado a todos. A gente vai encerrar essa live nesse exato momento. Um grande abraço a vocês. Até logo.